A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Tenho certeza que o Senhor já falou muito aqui nessa noite, mas vamos agora para a parte final, onde o Senhor também vai continuar falando aos nossos corações. E o meu motivo de estar aqui hoje é devido, o pastor Rui está de férias, o pastor Marcelo está lá na igreja, na congregação do bairro Cascata. Estive lá pela manhã também na escola bíblica, uma grande bênção. E agora à noite, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o pastor Marcelo fazendo a parte dele lá, e eu estou aqui cobrindo aí, a vaga do pastor Rui, sabendo que ele está lá em Curitiba, numa missão muito importante, levando a sua filha para poder estar ali, para aprender um pouco mais nos estudos dela. E eu me lembrei, inclusive, de uma vez que eu levei a minha filha para o Rio de Janeiro, precisei levar ela para lá, por causa também de estudos, era lá que dava certo. E aí eu lembro da nossa luta, eu indo para lá, não conhecia ninguém, a gente foi procurar, mas resumindo a história, Deus apresentou para a gente uma senhora que ficou com a minha filha lá durante 6 meses, foi uma grande bênção, irmãos. Se eu contar a história aqui, os irmãos ficam assim, eu sei que todos vão acreditar porque realmente Deus faz uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas sem conhecer nada, Deus preparou tudo e um lugarzinho para ela ficar. Ela ficou lá por 6 meses, depois voltou para cá, mas a gente viu realmente o grande milagre de Deus na nossa vida. Certamente Deus está cuidando do pastor Rui e sua família lá e da Júlia, que é uma grande bênção, para todos nós. Mas então, meus queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias aí em Gálatas, no capítulo 6, tá? Vamos ler aí a palavra do Senhor, Gálatas 6, a partir do versículo 7, nós estaremos meditando aqui na palavra do Senhor nesta noite. Vamos ver o que Deus tem para dizer para nós aqui. Sempre a palavra de Deus vai falar aos nossos corações de uma forma muito abençoada, porque nós estamos aqui para ouvi-lo. Deus não deixa ninguém voltar para sua casa de coração vazio, de mente vazia. Deus sempre fala, irmão, se você saiu da sua casa hoje para vir aqui, pode ter certeza absoluta, tem algo importante da parte de Deus para te abençoar. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Gálatas 6, versículo 7 a seguir. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até aqui. No final do ano foi anunciado aqui, irmãos, o lema que a gente vai ter pelo ano inteiro aí, semear para colher. E logo no início do ano, quando eu preparava a pregação lá para o bairro Cascata, Deus me deu essa palavra e eu já levei essa mensagem lá no bairro Cascata no último domingo do mês, que é quando eu prego na igreja de lá. E Deus falou muito sobre um título que é uma pergunta. Diante desse lema, semear para colher, o que eu devo semear? Então foi isso que Deus falou ao meu coração. Aí eu já até expliquei para o pastor Marcelo, eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para esse início de ano. Nós estamos agora no 2º mês, ao dia 11, e eu tenho certeza absoluta, da forma que Deus falou comigo, vai falar aos corações de vocês aqui nessa noite também. A pergunta então é, o que devo semear? E eu quero orar, pedir a Deus nesse momento, que abençoe as nossas vidas aqui. Mais uma vez nós vamos orar, para que essa palavra realmente vá e atinja o coração, fale ao coração daquele para o qual ela está sendo designada. Que assim seja em nome de Jesus. Meu Deus,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Nós lemos a Tua palavra e sabemos, Pai, que sem a Tua presença, nada aqui vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Mas com a presença do Senhor nesse lugar, tudo será para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos, Deus, que a Tua palavra é maravilhosíssima. Nós sabemos, Deus, que a Tua palavra é preciosíssima. Nós sabemos, Senhor, que verdadeiramente nós dependemos, precisamos dela para alimento para a nossa alma. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, abençoa, Senhor, tudo que for dito aqui. Usa-me, Senhor, e usa, Senhor, a todos nós aqui nessa noite, para recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Meus irmãos, certa vez eu, ainda bem jovem, mas eu já pastoreava uma igreja, um homem me ligou pedindo que eu desse a ele alguma ajuda na relação do casamento dele. Ele tinha separado, e já tinha algum tempo, tinha 3 filhos na época, e esse homem estava desesperado, porque ele precisava voltar, e a esposa dele já tinha desistido dele. E diante dessa conversa que eu tive com ele, ele se expressou e disse para mim, Geraldo, pastor Geraldo, na época que eu pastoreava uma igreja, ele disse, olha, eu vou dizer bem a verdade, minha esposa não tem nada nessa história não, viu? Eu fui o culpado, eu errei muito, eu pequei muito. E ele falava para mim, ele chorava no telefone e dizia, olha, eu sou o errado, eu sou o culpado. O papai me contou um monte de coisa, nós ficamos quase 1 hora conversando, ele me pedindo instrução. Eu disse para ele, falei, olha, se você arrepender dos seus pecados, e se você voltar para sua esposa, e se você deixar isso e não fazer isso mais, certamente seu casamento será abençoado de novo. Mas eu quero dizer para você um negócio. Pelo tanto de coisa que você me relatou aqui, que você semeou ao longo da sua vida, de maldade, de coisa ruim que você fez, existe uma grande colheita. Você deve ainda colher muita coisa ruim que você plantou. Porém, não desista. Continue a partir de agora semeando aquilo que é bom, para que você comece a colher coisas boas. Ele voltou para a esposa, ele refez a sua família, foi abençoado em nome de Jesus. E passou um tempo, ele deixou tudo de novo e voltou para a mesma vida que antes ele tinha relatado para mim que não prestava. Irmãos, nós temos que vigiar muito para que a gente não semeie o mal, para que a gente não semeie coisa ruim, para que a gente não tenha uma colheita tão farta de trevas, densas trevas, coisas horrorosas na nossa vida. Mas, deixando aí esse lado desse testemunho que eu estou contando para vocês, irmãos, nós já vamos entrar no texto. Nós temos alguns pontos aqui para observar nessa passagem maravilhosa. O primeiro deles, eu quero fazer menção aqui de novo do versículo 7, tá? Que diz o seguinte para nós: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, é que nós temos uma afirmação, não é de uma pessoa aqui, de um ser qualquer, é o Deus Criador dos céus e da terra que está dizendo para nós, não se engane, se você plantar, se você semear, você vai colher. Isso é algo certo, não tem erro nisso. A gente vê todos os dias acontecendo isso. Pessoas que semearam o bem, tendo fartas colheitas de coisas boas. E pessoas que semearam o mal, tendo também uma destruição total da sua vida. É só deixar o tempo passar, é só germinar a semente, e daí a pouco ela brota, ela cresce e ela dá frutos. Então, quem afirma isso é o próprio Deus, e eu quero mais uma vez dizer para vocês, esse Deus é justo, esse Deus é fiel, e Ele cumpre com a sua palavra. Quando a palavra diz, não se engane, de Deus não se zomba, sabe por que é zombar de Deus, irmãos?
É você ouvir a palavra de Deus e não dar atenção, é menosprezar, é achar que aquilo é algo comum, é algo qualquer, e não. Deus, quando alerta você, Ele está dizendo, olha, não faça isso, que você vai ter problema com isso. Ou, faça isso, que você precisa fazer algo. Quando Deus falar ao nosso coração, e Ele sempre fala, atentemos para a voz de Deus. Não menospreze, não deixe para lá, não faça pouco caso daquilo que Deus está dizendo. Essa é a primeira verdade nesse texto. Não zombe de Deus. Se Deus falou, vai cumprir. E o que é que Deus está falando aqui? É que se você semear, você vai colher. E essa questão de semear e colher, tem algo muito importante nisso, irmãos, que eu quero falar para vocês ainda dentro desse primeiro ponto que eu estou colocando aqui. É que quando você semeia, a fartura é grande, a colheita é grande. Eu conto sempre esse testemunho, que um dia me deu uma curiosidade danada. Eu plantei sempre gostei de plantar, mexer com terra e tal. Tem um pedacinho de terra lá em casa e mexo nele, planto um monte de coisa, erva cidreira, um monte de coisa. Eu gosto disso. E certa vez eu plantei milho, e deu muito milho, assim, o que eu plantei. E um pé resolveu dar 3 espigas. As espigas eram médias, porém muito bonitas, e eu, ao descascar, resolvi contar quantos grãos existiam. Aproximadamente 600 em cada espiga. Multiplicando isso, nós temos aproximadamente 1.800 grãos de um que eu plantei na terra. 1.800 por um. O milho, você sabe que ele dá, se colhe, secou, acabou, pronto. Né? Mas 1.800 por um, irmãos, tudo isso foi Deus que me deu, né? E uma grande bênção. Depois Deus me fez pensar aqui, dentro dessa pregação, em árvores frutíferas. Porque o milho, beleza, terminou, secou, jogou fora, pá, vamos plantar de novo. Mas a árvore frutífera, o pé de manga, a jabuticaba, a laranja, o limão e tudo mais, eles dão, pelo menos uma vez por ano, frutifica. Quanta fruta nos pés. Irmãos, pense bem, a colheita, ela é grande demais, ela é multiplicada demais. Se você semear coisa boa, tudo isso virá para a sua vida. Estava vendo o irmão Elias aqui, falando sobre o carinho que ele tem com as coisas de Deus, né? Tudo isso é semear para o Espírito, sabe, irmão Elias? Tudo isso, ao longo da vida, aí daí a pouco já veio aqui o irmão e já deu testemunho, eu faço parte dessas bênçãos, desse fruto que gerou, disso que ele está contando, eu faço parte dessa família. Deus tem abençoado, os frutos do Espírito têm vindo para a nossa família, eu tenho colhido isso. Agora, irmãos, imagina por outro lado, se você plantar coisa ruim, 1.800 por um, planta frutífera, árvore frutífera, todo ano vai ter uma colheita de coisa ruim. Imagina você plantando hoje, semeando aquilo que não presta e depois tendo uma árvore dessa para colher ao longo da sua vida até o último dia. Talvez você conserte, talvez a pessoa que se converte, tá, irmãos, essa pregação, ela é para nos sacudir a árvore e dizer o seguinte, olha, veja o que você está fazendo da sua vida. Veja o que você está semeando hoje, você vai semear para colher, mas você vai colher o quê? O que devo semear? Vamos pensar nisso. Em segundo lugar, irmãos, nós já temos aqui algumas definições. A gente tem a parte A do versículo 8, que diz o seguinte, irmãos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E, só um instante, irmãos, eu vou pegar algo aqui.
Esse silêncio também faz parte, né, irmão? Para a gente meditar um tiquinho. Aleluia. Glória a Deus. Semear para a carne, colher corrupção. Meus queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, e a gente está vendo tanta gente semeando para a própria carne, para o seu bel prazer. Nós estamos vendo tanta gente dentro das igrejas semeando coisa ruim. E a corrupção, irmãos, ela é geral. E não vai melhorar esse negócio aí, irmãos, sabe? A nível geral, não, esse negócio piora. A palavra de Deus diz que isso vai piorando, 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 até vir a grande destruição. Então, a gente ora, a gente pede, Senhor, que venha a paz no nosso país, nos livra dessa gente má, tira, Senhor, esses homens do poder, mas a gente vê que a coisa cada vez piora mais. Sabe qual é o nosso alívio, irmãos? É que nós estamos gozando daquela paz que Jesus falou lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. Se não fosse isso, a gente nem dormia, de tanto desespero, de ver tanta coisa ruim acontecendo, e a gente fica de mãos atadas, porque vocês já viram que com as nossas próprias forças a gente não consegue nada, mas tem um Deus Todo-Poderoso que vela por nós, o Deus Criador dos céus e da terra, que te guarda, e que em meio a tudo isso, você tem paz, você dorme em paz, você sai no meio dessa confusão toda em paz, porque você sabe, quem te guarda é Deus. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e é por isso que a gente não teme o mal. Mas o texto diz que se semear para a carne, vai colher corrupção. E eu quero voltar aqui um pouquinho em Gálatas, no capítulo 5, irmãos. E eu quero ler os versículos aqui, 19 ao 21, vamos ler junto, acompanhe comigo aí, só para a gente ver aqui o que é semear na carne. Diz assim, ó, Gálatas 5, versículo 19 a seguir, até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, né? E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, aqui nós temos uma relação, uma lista do que é semear para a própria carne. Irmãos, semeando coisas como essas, a pessoa será que tem a insanidade de achar que vai colher coisa boa diante de uma lista dessa? Paulo explica isso aos Gálatas, aqui pelo jeito já é, pelo menos a segunda vez. Ele diz, eu já adverti a vocês isso antes. Se semear isso, se fizer isso, isso são obras da carne, e isso leva o homem à destruição. Ele afirma no final que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não podemos, irmãos, estar na igreja, professando a fé em Cristo Jesus, dizendo ao mundo que nós somos de Cristo, e fazendo coisas tais como essa. Essa é uma pequena lista das coisas que são semear para a carne, na carne, ao nosso bel prazer. Isso é uma lista importantíssima da gente meditar nela. Porque, irmãos, não tem erro, como eu já disse no primeiro ponto aqui que eu falei para vocês. Se plantar, vai colher. E se semear isso aqui, é destruição na certa. E olha que está comprometido aqui a nossa salvação. É óbvio que todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, irmãos, não pratica essas coisas.
Porque tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se ele habita em mim e em você, pode ter certeza absoluta, irmãos, Deus não nos deixa entrar por esse caminho. Isso eu tenho certeza absoluta. Nós não temos prazer nisso. A gente não quer fazer isso. E Deus não vai nos deixar fazer isso. O diabo até tenta. Os enviados do diabo até nos tenta a fazer tais coisas. Mas o Espírito Santo de Deus nos revela e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E nos traz à mente. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. E você não quer fazer isso. E nós não queremos praticar isso. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Eu estava numa oração aqui embaixo agora há pouco, e a última irmã que orou lá antes de mim, ela falou dela, dizendo, o Senhor sabe, Deus, que eu não sou nada. Eu sou um trapo de imundícia. De mim mesmo eu não posso nada, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Irmãos, essa tem que ser a oração do crente. Essa tem que ser a nossa oração. Entender isso, irmãos, se nós não entendermos isso, que Deus é tudo e que nós não somos nada, de que adianta dizer que está na igreja, professar a fé em Cristo Jesus, falar um monte de coisa, mas não seguir, não servir a Cristo, andar vivendo de costumes por aí que se colocam. Mas nós vamos para o terceiro ponto aqui, irmãos, porque agora nós temos a parte B do versículo 8, aonde já é totalmente ao contrário. Agora, Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, irmãos, que, versículo 8, parte B, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Enquanto a outra parte é morte, é destruição, é condenação eterna, agora Paulo vem e diz, olha, mas se você semear para o Espírito, você colherá vida eterna. E a gente volta de novo em Gálatas 5, porque agora também lá nós temos a referência do que é semear no Espírito, e aí nós vamos ver que tipo de fruto que a gente vai colher, se semearmos no Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos acompanhar a leitura, eu vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, por que esses frutos são tão excelentes? É porque é o fruto do Espírito Santo, não é o nosso fruto. E por que eles são tão bons assim? Tudo que a gente relatou aqui é só coisa boa, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Ou coisa boa é a gente ter domínio próprio, irmãos. Ninguém nos leva para onde eles querem que a gente vá. Tudo a gente ouve, a gente analisa, pensa, e depois, com o Espírito Santo falando, aí a gente vai e age. Se é algo bom, vamos junto. Se não presta, a gente afasta. Isso é domínio próprio. Você não precisa ir pela cabeça de ninguém, o que estão dizendo para você. Ô, irmão, como andam pessoas em caminhos de guias cegos, de pessoas que não sabem nada da palavra de Deus, mas têm uma lábia muito forte, como diz aí, né, um chaveco muito forte. E ao falar, convence. Mas convence quem, irmãos? Quem não tem o Espírito Santo de Deus, porque quem tem é convencido por Deus, não pelo que se fala por aí. Não se engane, não se engane. O Espírito Santo de Deus, então, vai gerar isso em nós. E o Espírito Santo, ele é o Deus perfeito, enquanto lá, as obras da carne são aquelas coisas horrorosas,
Nós somos trapos de imundícia. Se a gente semear na carne, a gente vai semear aquilo. A gente vai colher, talvez, quantas vezes mais aquilo que a gente semeou. Agora vem o Deus perfeito dizendo, mas o fruto do Espírito é. E aí vem a relação maravilhosa. A lista maravilhosa dos frutos do Espírito Santo. Que você também deve olhar para essa lista, meditar nela, sempre. Eu gosto sempre de passar aqui, nesse capítulo, e dar uma olhada. Gente, quantas coisas ruins, que se nós nos deixarmos levar, a gente vai semear, mas quanta coisa boa Deus tem para nós. E vai nos abençoar, se nós estivermos colhendo esses frutos do Espírito Santo. Irmãos, quanta luta que as pessoas têm para alcançar felicidade, paz, alegria. Quanta luta que o mundo tem, quantas campanhas, quantas maneiras que o mundo inventa dizendo, nós estamos querendo abençoar as pessoas para elas terem paz, segurança nos seus irmãos. Tudo isso é Deus quem nos dá. Tudo isso é Deus quem nos dá. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, gerando esses frutos. E aí, chega um tempo que você é tão cheio dessa graça de Deus, de tantos frutos, que transborda, e isso passa para as pessoas que estão à sua volta. Você vê gente sendo abençoada, você vê gente dizendo, olha, o irmão Geraldo me abençoou com isso, com essa palavra, com aquilo. O irmão Geraldo fez isso. O irmão abençoou tal vida. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus, vê isso acontecendo na sua vida. Vê milagre acontecer dia após dia, no mundo de perdição, e você triunfando, passando sem que nada te ofenda, gerando esses frutos maravilhosos, que aqui estão relatados, em 22, 23, do capítulo 5 de Gálatas, que Paulo escreveu a eles. Eu olho para tudo isso e sinto, irmãos, plenamente, a minha situação está resolvida, porque Deus habita em mim, e eu não dependo de nada material desse mundo para que eu seja abençoado nessa terra. Tudo provém de Deus, até nas lutas, até nas dificuldades. Deus está agindo, Deus está movendo, e Deus está fazendo gerar essas coisas maravilhosas, que as pessoas tanto buscam, mas não encontram. É por isso, irmãos, que devemos semear o quê? A palavra de Deus, para que as vidas, tá, irmãos? Principalmente, claro, os escolhidos de Deus, porque as pessoas que não são escolhidas de Deus vão ver, vão ouvir, vão zombar, sabe? Vai fazer chacota com a sua cara. Mas tem escolhido que está no meio desse povo que faz chacota. Tem escolhido que está sendo levado por esse vento de doutrinas às vezes falsas, e que ao ouvir você falar, essas pessoas vão se tocar e vão dizer, gente, algo aconteceu aqui, porque realmente agora eu percebi, os olhos abriram, as escamas caíram, a visão espiritual se abriu, e os escolhidos vão chegando, porque eu também, até um bom tempo, Bíblia Sagrada para mim era qualquer livro. Dizia para minha esposa, ela foi primeiro para a igreja, ela vinha falar para mim, abrir a Bíblia, e eu dizia, olha, coisa que está escrita no papel foi homem que escreveu. Homem escreve o que quer. Mas eu era o escolhido de Deus e nem sabia que um dia Deus ia chegar com um chamado irresistível e dizer, Geraldo, agora vem. E aí não tem jeito, né, irmão? Como é que não vai, irmãos? Cantava para o mundo. Tinha banda de forró, tinha um monte de coisa. Primeiro dia que eu fui, falei, agora eu vou exibir as minhas habilidades na igreja, né? Não deu. Não deu para exibir, não, porque eu não poderia ser um exibicionista lá. Eu tinha que levar, exaltar o nome do Senhor, e Deus me fez chorar o tempo todo. Eu larguei a guitarra para lá
e falei, o pastor Almir na época, falei, pastor Almir, depois eu canto. Mas por enquanto não vai dar. Porque não dá, irmãos. Você não pode se exaltar no lugar de Deus. Quando o fruto do Espírito Santo está em você, quando você gera esses frutos maravilhosos, sua vida é transformada a ponto de você virar um nada. E aí você entende, eu tenho que ser um nada para que Deus seja grande em mim. Porque a partir do momento que eu sou algo, pode parecer para as pessoas que eu sou. Eu não sou. Deus é. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que eu digo para vocês, a minha vida está resolvida, eu tenho certeza, todos que têm o Espírito Santo aqui, também diz isso no coração, a minha vida também está resolvida, irmão Geraldo. Eu não tenho problema de estar nesse mundão aqui, nenhum. Vou até o último dia, já falei para Deus, se o Senhor me levar até 100 anos, nós vamos juntos. Agora, sem o Senhor, eu não quero ficar um dia mais nessa terra. Não. Não dá, irmãos. Sem Deus aqui, é semear para destruição, para colher corrupção. Com Deus aqui, aonde você estiver, é gerar frutos, colher frutos, é alimentar as pessoas com o fruto do Espírito Santo. Você tem o poder de Deus para fazer isso. Então vamos para a terceira parte aqui. Nós vamos agora, irmãos, fazer menção aqui do versículo 9, né? Que já lemos a parte B do versículo 8. Versículo 9. Eu vou ler para vocês aqui, me acompanhem por gentileza. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou se não desanimarmos. Irmãos, cansar é bem comum para todos nós. Certo dia eu me deparei abrindo a boca, era 8 horas da manhã, eu falei, gente, acordei agora há pouco, já estou abrindo a boca, já estou cansado. Comentei isso com um vendedor de uma loja lá no centro BH, e falou, Geraldo, eu estou do mesmo jeito, cara. Um dia eu estava dirigindo o carro e abrindo boca, e minha filha falando, pai, o senhor está dirigindo. Parece que o senhor está com sono, vai até dormir, ele levando a filha dele para a escola. Irmãos, como o cansaço tem nos pegado fisicamente nesses últimos tempos. E o que Paulo relata aqui é que a gente não deve se cansar em fazer o quê, irmãos? O bem. Semear para o Espírito é fazer o bem. Ele diz que se a gente realmente, irmãos, semear o bem, nós vamos colher. A gente vai ceifar mais uma vez aqui, então, Deus dizendo, olha, vocês vão colher, pode semear que vocês vão colher. É palavra de Deus. Pegue isso para você. Se você semear, você colhe. Aí Paulo está dizendo, semeie o bem. E tem uma coisa interessante aqui que ele diz, que a colheita vai vir a seu tempo. Tem vezes que a gente até faz um bem assim, meio que, Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu já estou esperando o Senhor me dar de volta. E não vem nada. Passa tempo, tempos e tempos, não aparece nada. As coisas de Deus não são assim, irmãos. É a tempo dele. A colheita vem a tempo dele. Lembra do milho que eu falei? Pouco tempo, poucos meses, você já está colhendo, está comendo, aquilo também já secou, foi embora. Mas um pé de jabuticaba, quanto tempo leva para produzir? E outras plantas. Temos que esperar o tempo certo para que cada fruto seja gerado. E a gente vai colher. E mais uma passagem, um negócio que eu estou lembrando aqui. Tem um casal, a minha cunhada, irmã da minha esposa, e o marido dela já tem 70 e poucos anos. Ele é um negro, muito forte, magrinho, joga bola, irmãos, até hoje, sabe? E eles têm um carinho muito especial com a gente, porque a gente viveu uma vida meio que de ajudar um ao outro.
Eu, para ele, sou como filho. Ele não tem filho dele mesmo e é mais ou menos isso. E tem uma moitinha de cana que ele plantou no quintal, deu só uma cova, mas dá muita cana. Uma cana muito macia, muito boa, e eu sou louco por doce. É tipo formiga, sabe? E ele um dia perguntou se eu gostava de chupar cana. E eu falei, eu gosto. E aí, resumindo a história, ele cortou uma cana lá e tal, me deu pá. E fui descascando aquela cana e dando para as pessoas também que estavam em volta, aquela coisa e tal. E agora essa moita de cana que tem lá, sempre que elas estão boas, ele quer que eu vá lá para poder chupar uma cana dessa. Dia desse cheguei lá e a esposa dele que estava, e ele não estava. E as canas muito grandes, ela falou, eles me chamam de Ladim, né, de apelido. Ladim, leva a cana para você, porque você não vai ficar aqui e tal. Falei, não, eu não vou levar, porque eu não sei que hora que essa cana está boa. Ele falou, não, ela foi lá dentro, buscou o facão, falou, olha, pode ir lá e cortar qualquer uma dessa e levar. Eu olhei a maior que tinha, cortei e levei para casa. Esses dias esteve lá em casa e me perguntou, estava doce? Eu falei para ele, Chico, estava, não é mais que aquela cara, assim, porque as que ele corta, irmão, lá do olho da cana até o pé, tudo docinho. Eu falei para aí ele falou, não estava doce não, eu sei que não estava. Eu falei, pois é, do meio para baixo estava boa, mas o resto praticamente foi perdido. Estava no tamanho até bom, mas a cana... Por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? É porque faz parte disso aqui. No tempo certo, se você esperar, vai chegar docinho, vai chegar legal. Deus vai te dar aquilo que você precisa e vai te surpreender. Porque Deus dá mais do que a gente precisa, tem hora, sabe? Você olha e você, pô, mas Deus, eu te pedi isso, mas veio bem mais do que eu imaginava. Já me aconteceu isso e eu sei o que é isso. Eu tenho experiência com Deus, sei do que eu estou falando. E aí então ele falou para mim, aí explicou tudo a respeito da cana. O dia que você for cortar uma cana, olha isso. Se tiver assim, pode cortar que está boa. Falei, tá bom. Sabedoria. E aí eu, preparando essa lição para cá, eu lembrei disso. Falei, gente, vamos esperar em Deus. A palavra é, não se canse de fazer o bem, faça o bem. Que dia que vai vir, Deus vai mandar para você. No tempo dele, espere em Deus. Esse hino que o irmão louvou aqui hoje, primeira vez que eu ouvi louvando aqui, era um dos hinos que eu mais louvava na igreja. Uma coisa difícil é confiar em Deus totalmente, esperar, descansar em Deus. Eu sei que é preciso confiar, eu sei que é preciso descansar. Eu preciso aprender a confiar, a descansar no Senhor. Nós precisamos disso. E a última palavra que tem aqui é se não desfalecermos, se não desanimarmos. Irmãos, é preciso ter muita garra, muita perseverança, para que a gente não desanime. Paulo está dizendo aqui, é se não desanimar que você vai colher no tempo de Deus aquilo que você semear. Nós precisamos, irmãos, persistir. Tem hora que a gente não está nem aguentando, a gente está arrastando. Mas é preciso continuar. Talvez basta só mais um passo. Mas a gente desfalece e diz, sabe uma coisa, eu vou largar para lá, eu vou deixar tudo. Quantas vezes eu pensei assim, Senhor, está difícil demais, a caminhada é longa. Eu tenho tentado tanto a respeito disso, mas não anda, a coisa não funciona. E eu pensei em desanimar. Mas eu lembrei de Jó. Lembrei de mais alguns personagens bíblicos que tanto sofreram, mas foram até o fim. E o final, irmãos, o final é glória demais para os que esperam, para os que perseveram. A colheita é farta. E se você está semeando bem, pode esperar. Vai chegar. A sua hora vai chegar, você vai colher e vai colher muito. A colheita é muito mais farta do que a semeadura. Mas, meus queridos, nós vamos finalizando aqui. A conclusão aqui no versículo 10. Vamos ler mais uma vez. Versículo 10, irmãos, diz assim, Gálatas 6:10. Por isso,
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, essa palavra oportunidade. Oportunidade, vamos pensar em negócios, pessoas que vendem, está no comércio aí, ou você que está querendo comprar algo, seja um carro, uma casa, sei lá, qualquer coisa. E apareceu a oportunidade, e você está até com dinheiro para comprar, mas você faz pouco caso, deixa passar. Irmãos, o outro viu, foi lá e comprou o bem. Quando é amanhã, você chama para poder ir comprar. Não, já vendi. Você não aproveitou a oportunidade. Oportunidade, se livrar de um acidente. Eu já passei por isso e sei o que é. Se você aproveitar a oportunidade na hora certa, você faz os movimentos corretos e você sai fora de um acidente que poderia ser uma tragédia para a sua vida e para a vida de outro. Mas se vacilar, talvez um milésimo de segundo, a sua ação não será tão precisa para você sair dele. E você pode realmente morrer naquilo ali, matar várias pessoas, porque você veio à sua mente na hora. Faça isso, faça esse movimento e você deixou passar um pouco. Talvez entrou em pânico, não agiu e não aproveitou a oportunidade de sair fora daquilo ali. Eu já saí de algumas e glorifico a Deus por isso. Senão, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Agora, isso aqui é só um exemplo. Mas, quanto a semear, qual é a oportunidade? Irmãos, aparece. Qual é a oportunidade de semear? Principalmente a hora que você vai ajudar alguém. A pessoa está lá no fundo do poço e ela chega e te pede ajuda. Ela te pede uma palavra. Talvez ela te pede um alimento na porta da sua casa. Talvez ela te pede um copo de água porque está com sede. Talvez ela te pede um recurso. Ela está no fundo do poço, ela não tem como sair, ela estende a mão e diz, me ajude. Oportunidade para você. Primeiro lugar, irmãos, vai lá e ajude. Pediu para você andar 1 milha, ande 2. Ajude as pessoas, não deixa de ajudar, aproveite a oportunidade. E dentro desse leque, você vai e introduz a palavra de Deus. Pergunta para a pessoa como é que está a vida dela com Cristo, se ela conhece Jesus Cristo, se ela conhece a palavra, quem sabe. Deus levou aquela pessoa para te pedir uma ajuda para que você a evangelize. Mas você perdeu a oportunidade de semear para colher. Você talvez não vai ter colheita porque você não semeou, ficou meio que bobo ali, não prestou atenção. Semeie. Semeie sempre o bem. Semeie. Aproveite a oportunidade. Não é toda hora que aparece um na porta da sua casa te pedindo ajuda. Não é toda hora que aparece uma pessoa necessitada. Todos vocês que trabalham aí na área social sabem o quanto que as pessoas estão precisando. Irmã Kelly ajuda as pessoas lá na escola dela. Eu faço o que posso, irmãos, naquilo que Deus me manda, eu vou aproveitando as oportunidades, eu vou pregando, eu não sei o que vai acontecer. Agora, o que eu sei é que se eu semear, a palavra de Deus é boa semente. E se ela cair numa terra fértil, ela vai produzir. Pouco ou muito, mas vai produzir. Vai gerar frutos. E essa vida um dia vai ser uma vida também que vai estar semeando, colhendo, pregando a palavra, salvando vidas, resgatando vidas para Cristo. Preste atenção nisso, oportunidade, aproveite, não deixa passar não. Se alguém está precisando, ajude. E dentro dessa ajuda que você está ajudando, insere a semente, a boa semente, a palavra de Deus, e você vai ver que vai ter resultado. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, que além de nós não perdermos a oportunidade, que a gente deve fazer o bem, Paulo faz uma ressalva no finalzinho aqui. Principalmente aos da família da fé. Nós temos que ter um carinho muito especial por nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente deixa
para lá, os nossos irmãos tão próximos, a gente deixa de ajudar, às vezes a gente deixa de orar por eles. Liderança de igreja, pastor Marcelo, pastor Rui, as famílias deles e todos vocês que fazem parte da liderança dessa igreja, quanto esse povo precisa de ajuda em oração. Quanto esse povo precisa das mãos de vocês, dos olhos de vocês, dos pés de vocês, para irem e fazer o que é preciso. E eu glorifico a Deus que essa igreja, irmãos, a gente vê que desde do menor até o maior no sentido de idade, tudo isso, a gente vê todo mundo em movimento, todo mundo ajudando, todo mundo trabalhando. E a igreja vai rompendo em fé. Aí os visitantes vêm para essa casa e vê isso. Isso é semeadura. Isso é semear para o Espírito, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui. Ajudar uns aos outros. Isso é ajudar a família da fé. Orar uns pelos outros. Preste atenção nisso. Os da família da fé. É mais especial a ajuda que nós temos que dar a eles. É o que Paulo diz aqui, finaliza esse texto, abençoado. E aí, depois de tudo isso, nós já sabemos. O que devo semear? Para o Espírito, o bem. Todas as vantagens de Deus estarão sobre as nossas vidas. Bênçãos de Deus, a gente não corre atrás delas. A palavra diz que elas virão atrás de nós. Nós não precisamos vir à igreja para receber uma bênção. A maior bênção Deus já nos deu, a graça dele. Só de você sair da sua casa, dispensar esse tempo aqui na casa de Deus, já é bênção de Deus na sua vida. Isso é um ganho tão grande para a sua vida, que você nem imagina. Eu sei o que é isso. E eu glorifico a Deus por essas palavras e aquela perguntinha básica no final, como viveremos depois de saber de tudo isso? Num trecho tão pequeno da Bíblia, mas tanta riqueza de detalhes que já preguei tanto nessa passagem, mas Deus nunca me deu tanta riqueza de detalhes como nessa pregação, referente ao título do que a gente vai fazer esse ano, semear para colher. Mas, em primeiro lugar, nós devemos ficar atentos à voz de Deus, para que o mundo, melhor dizendo, não nos engane. Atentos à voz de Deus. Tem muita coisa aí pelo mundo sendo professada, muita gente dizendo que está em nome de Cristo, muita gente dizendo que é de Deus e que está fazendo para Deus. Mas, irmãos, não se engane. A voz de Deus diz algo. Eles estão fazendo outra coisa. Como que isso pode ser de Deus, irmão? Mesmo que venha, desça um anjo do céu, qualquer criatura que venha pregar outro evangelho, isso é maldição. Isso é anátema. Fique atento à voz de Deus, para que o mundo não te engane, para que o mundo não me engane. Preste atenção, é assim que a gente vai viver, ouvindo a voz de Deus, mas prestando atenção, não é só entrar aqui e sair aqui, porque senão não vai fazer efeito nenhum. A gente vai viver como a gente quer viver, semeando na carne, colhendo corrupção. Segundo ponto, como viveremos, irmãos? Nós vamos viver, irmãos, aproveitando as oportunidades para semear o bem. Acabei de falar disso aqui. Toda oportunidade que você perceber, Deus toca em você. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. Não adianta, irmão. Quando Deus fala, você sabe, eu devia ajudar. Um dia eu passei por uma moça lá no centro da cidade, ela estava caída. E eu numa pressa danada. E eu passei por ela. Mas quando eu vi, falei, pô, devia dar um cafezinho para essa menina. Era perto de 9 horas da manhã, ela estava acabando de levantar, toda suja. E eu fui, um quarteirão apenas, para Deus me fazer entrar num restaurante, comprar um café legal, levar, falar, moço, toma aqui. Não dá para poder perder a oportunidade, irmãos. Não dá, não dá. Faça o bem, alimente alguém, abençoe vida, semeie.
o bem. Então vamos aproveitar as oportunidades. E finalmente, terceiro ponto aqui, como viveremos? Terceiro lugar, esperando o tempo de Deus para colhermos. Vamos esperar. Vamos aguardar. Você está semeando, não está? Você está chorando, semeando? Está pesada a semeadura, irmão? Diz que nós vamos voltar felizes, alegres, grandes feixes, colheita farta. Pode ter certeza disso. Não se engane. Deus vai te dar a colheita. Deus vai abençoar a semeadura. É Ele que faz crescer. É Deus que faz germinar a semente, crescer. E o fruto, são os frutos do Espírito Santo. Não tem erro nisso. Todos relacionados aqui, maravilhosos. Começa com amor. Imagina, se você tem amor na sua vida, o amor de Deus na sua vida, você será incapaz de fazer o mal. Você será incapaz de semear algo ruim, uma erva daninha. Você não vai ter apetite para se alimentar de coisa ruim. Espere em Deus. No tempo certo você vai colher aquilo que você plantou. Amém, queridos? Até aqui são as palavras que o Senhor me deu. E eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, a todos vocês que prestaram atenção. Deu para ver que todos estavam bem prestando atenção. E eu amo isso, quando a gente está falando, se é da palavra de Deus, se as pessoas estão prestando atenção, é porque isso está sendo legal. E quando não há a atenção, as pessoas não captam nada, tipo assim, elas estão só mesmo para cumprir com o horário, e às vezes a gente vê alguém olhando no relógio, mas não aconteceu isso aqui. Eu percebo que Deus está falando ao nosso coração. Falou e vai continuar fazendo isso dentro dessa palavra. Semeie, mas semeie o bem, e você vai ter uma colheita farta de coisas maravilhosas na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar.